Esta viagem pelas planícies costeiras da Geórgia começa em um marco da história militar, o Forte Pulaski. Depois, segue para a cidade histórica de Savannah e para o sul, para outra fortaleza da Guerra Civil Americana, o Forte McAllister. A viagem continua pelos pântanos do Altamaha River e chega a Blackbeard Island, o suposto local onde o tesouro de um famoso pirata estaria enterrado. A jornada continua até Jekyll Island, um antigo resort da aristocracia americana. Depois, a beleza natural de Cumberland Island será explorada. A volta pela Geórgia termina em Okefenokee Swamp, o maior pântano selvagem da América do Norte. Aqui, na acidentada costa da Geórgia, fica a foz do rio Savannah e Cockspur Island. A ilha foi o local de um ponto de virada para a história militar dos Estados Unidos. Este é o Forte Pulaski. Ele foi construído no início do século XIX para proteger a costa de uma invasão inimiga. A construção durou quase 20 anos e produziu um forte pentagonal, cercado por um fosso e uma série de canais que retiram o excesso de água da ilha. Feitas inteiramente de tijolos, as paredes de 3 metros de espessura eram consideradas invencíveis. Dizia-se que bombardear o Forte Pulaski era como atacar as montanhas rochosas. Mas estes buracos nas paredes contam uma história diferente. Durante a Guerra Civil Americana, em 1862, o Exército da União testou a fortaleza com seus novos canhões James Rifle. Com tiros lançados de cerca de 8 metros de distância, as armas derrotaram as defesas do forte e acabaram destruindo uma das paredes. Isso permitiu que a União capturasse o forte e interrompesse a chegada e a saída de barcos de Savannah, prejudicando os esforços do Exército Confederado. O local foi declarado Monumento Nacional em 1924 e recebe visitantes desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E apesar de alguns danos, ainda é um dos exemplos mais bem preservados da arquitetura militar americana do século XIX. Seguindo o rio Savannah, a viagem passa por este trecho estreito e pantanoso chamado Long Island, uma das muitas ilhas localizadas na foz deste rio que forma a fronteira entre a Geórgia e o estado vizinho da Carolina do Sul. Um dos muitos rios que se interconectam na região é o Wilmington River. E num penhasco da costa fica o Bonaventure Cemetery, um clássico cemitério gótico sulista que há muito tempo captura a imaginação de escritores e artistas. Ele representa uma visão romântica da morte que surgiu na era vitoriana, quando os cemitérios se tornaram mais exuberantes. Mas o ambiente gótico não ficaria completo sem assombrações. Várias gerações de moradores da região contam histórias de fantasmas no Bonaventure. Por isso, sua fama de assombrado se espalhou. O cemitério também foi cenário do romance Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, que foi adaptado para o cinema por Clint Eastwood. As visitas guiadas mostram o Bonaventure como um lugar em que a beleza e a morte se encontram. Desde o século XIX, o Porto de Savannah é um dos centros de exportação mais ativos dos Estados Unidos, já que era dele que partiam o algodão, a seda e o corante anil levados para o outro lado do Atlântico. Hoje, ele é o 4º porto de carga mais movimentado do país.
Além de ser um porto comercial, o local também é parte importante da indústria de lazer de Savannah. Ele tem vários hotéis de luxo e barcos que oferecem passeios pelo rio. Os turistas podem reviver o passado a bordo do Georgia Queen, que sobe o rio e passa pela Talmadge Memorial Bridge, que liga Savannah a Hutchinson Island. Com capacidade para 600 passageiros, estes barcos são réplicas das embarcações antigas, adornadas com as cores americanas, vermelha, branca e azul. O Georgia Queen oferece uma grande variedade de passeios durante o dia, a noite e os feriados. Eventos temáticos variam de jantares com assassinatos misteriosos a passeios como o Jantar da Liberdade, que conta a história de um grupo de escravos africanos que veio para a região. A viagem deixa o charmoso barco continuar seu caminho e volta a atenção para a cidade mais antiga da Geórgia, Savannah. Fundada em 1733, ela foi a capital original do estado, apesar de hoje a honra pertencer a Atlanta. Savannah recebeu o apelido de Cidade Floresta por causa da abundância de carvalhos, um material valioso para os estaleiros do século XIX. O bairro histórico de Savannah é o maior dos Estados Unidos e tem vários imóveis do século XVIII e XIX muito bem preservados. As torres da St. John the Baptist Cathedral dominam a paisagem e são uma das muitas construções que fizeram uma prestigiosa revista de turismo considerar Savannah a segunda cidade com arquitetura mais bonita dos Estados Unidos. A principal atração de Savannah é o bairro na beira do rio. Popular por suas ruas animadas, a região fica 13 metros abaixo do resto da cidade, situada sobre um penhasco. Vários festivais são realizados no bairro, mantendo uma celebração constante e unindo o charme do século XIX ao mercado turístico moderno. A região também abriga a impressionante Prefeitura de Savannah, um imóvel em estilo neorrenascentista inaugurado em 1906. Originalmente coberto de cobre, o domo hoje brilha por causa das folhas de ouro de 23 quilates que foram acrescentadas a ele. No limite sul do bairro histórico fica o Forsyth Park. Esta fonte em estilo parisiense é uma lembrança da influência francesa dos arquitetos da cidade. A ideia era que o parque fosse um centro de beleza e hospitalidade para as áreas residenciais que o cercavam. O parque sofreu mudanças em seus 150 anos, mas a proposta original dele ainda está presente. A viagem dá adeus à Savannah e se dirige aos pântanos do Ogeechee River. Os afluentes de água doce da bacia deste rio são conhecidos como riachos negros por causa de sua cor escura. Quando a vegetação dos pântanos morre, substâncias naturais, conhecidas como taninos, passam para a água, dando ao Ogeechee sua cor singular. Às margens do rio fica uma região de vegetação densa que faz parte de um parque de 7 km². Entre os carvalhos e pântanos de água salgada, ficam ruínas de uma fortaleza muito importante para o exército confederado durante a Guerra Civil. O Fort McAllister ficou famoso por aguentar vários ataques da Marinha da União. O parque atrai campistas e apaixonados por história, que vêm ver a incrível variedade de vestígios da Guerra Civil. O McAllister é considerado um dos fortes confederados mais bem preservados do país. Apesar de nunca ter sido derrotado por um ataque naval, ele acabou sucumbindo de um ataque por terra. O terreno do forte já foi de Henry Ford, o empresário do ramo automobilístico que criou o parque histórico nos anos 30.
Depois, o Estado assumiu o controle do local e restaurou o forte, que voltou a ser o que era na Guerra Civil. Seguindo para o sul, de volta para as planícies costeiras da Geórgia, a viagem chega ao vilarejo pesqueiro de Valona. Devastada durante a Guerra Civil, a economia local se voltou para a pesca e a colheita de ostras. Já no início do século XX, a indústria pesqueira passou a se dedicar ao camarão. Hoje, os produtos mais baratos, importados da América do Sul, fazem com que haja menos pescadores de camarão em Valona. Muitos passaram a colher siris azuis e búzios. Do outro lado da baía fica uma ilha que guarda um segredo lendário. Dizem que foi nela que o famoso pirata Barba Negra enterrou seu tesouro. A ilha ganhou o nome do célebre fora da lei inglês do século XVIII, que na verdade se chamava Edward Teach. E apesar de a fortuna nunca ter sido encontrada nela, a ilha contém uma riqueza enorme de aves migratórias e animais nativos, como a águia americana e a tartaruga marinha. Blackbeard Island foi comprada pela Marinha Americana em 1800 para ser fonte de carvalhos para a construção de navios. Mas em 1924, ela se tornou um local protegido, para que a reprodução dos animais nativos não fosse prejudicada. Os 22 quilômetros quadrados da ilha contêm uma diversidade incrível de habitats, que vão de praias e florestas costeiras a pântanos de água doce e salgada. A viagem segue um afluente do Altamaha River até o interior da ilha. Esta floresta pantanosa é um dos últimos pântanos do sul dos Estados Unidos com madeiras de lei e ciprestes. Sua bacia contém a única floresta de pinheiros americanos e carvalhos pretos ainda de pé no país. Com javalis, perus e veados, esta região é uma das favoritas dos caçadores locais. O rio também é um paraíso pouco conhecido para o remo, o camping e para a observação de aves. 120 espécies raras ou ameaçadas vivem às margens destas águas. O Departamento de Recursos Naturais da Geórgia afirmou que existem poucos lugares tão valiosos para um número tão grande e variado de aves costeiras em todo o sul dos Estados Unidos. Ele estima que 55 espécies de aves litorâneas sobrevivam por causa dos pântanos. Voltando à costa, a viagem chega ao Fort King George, construído na fonte do Altamaha River em 1721. Este era o posto avançado do Império Britânico mais ao sul da antiga colônia da Carolina do Sul. Hoje, esta reconstrução é uma lembrança da Batalha de 200 anos pelo controle do sudeste dos Estados Unidos. Para incentivar a colonização da fronteira, a Inglaterra construiu este forte, que ajudou a fortalecer seu poder na região. Ele também foi usado para monopolizar o escambo de peles com os índios americanos. Mas apesar de o lugar ter sido bem escolhido do ponto de vista militar, as condições de vida eram difíceis. Os mantimentos escassos provocaram muitas mortes entre os homens enviados para o forte. Muito do que se vê hoje foi reconstruído em 1988, mas também é possível ver vestígios de duas serralherias do século XIX, exemplos raros das primeiras indústrias coloniais. Hoje, o forte é um sítio histórico do estado e tem um museu dedicado a este período extremamente importante da era colonial. De um marco histórico dos pântanos do Altamaha River, a viagem passa a outro. A fazenda Hawfield Broadfield Plantation, construída em meio a um pântano de ciprestes, é uma bela lembrança do Império do Arroz da Geórgia.
A casa da fazenda é típica do estilo sulista americano pré-guerra. Por isso, a cozinha original tinha grandes corredores que a ligavam à senzala. No entanto, um incêndio destruiu a primeira construção. A que existe hoje foi reconstruída por escravos nos anos 1850. Broadfield pertenceu a uma mesma família desde sua construção em 1804 até 1973, quando foi entregue ao estado da Geórgia. A fazenda agora funciona como museu. O trecho mais longo de costa da viagem começa nas Golden Isles. A maior delas é St. Simon's Island. A beleza e a serenidade do lugar deram esperança ao poeta do século XIX, Sidney Lanier, depois do caos da Guerra Civil. Em The Marshes of Glen, ele escreveu: a escuridão dos carvalhos vivos, lindamente trançados como redes, com as intricadas sombras das vinhas cobertas por miríades. A ilha é cheia de animais, como este porco de Assabó Island, a única espécie americana que descende dos porcos ibéricos, trazidos pelos espanhóis para a região. No oeste de St. Simon's Island, ficam os vestígios do Fort Frederica, um posto do exército construído em 1736 para defender um vilarejo inglês. O nome é uma homenagem a Frederico, príncipe de Gales, e a cidade foi estabelecida por James Oglethorpe, fundador da colônia da Geórgia. O forte conseguiu impedir várias tentativas dos espanhóis de retomar St. Simon's Island. Mas apesar de terem confirmado que a Geórgia era um território inglês, as vitórias também marcaram o fim do Fort Frederica, destruído logo depois. Hoje, as ruínas são propriedade do National Park Service e são abertas à visitação. O monumento inclui as ruínas do forte e das senzalas, que eram supostamente os maiores e mais caros da América do Norte. Jekyll Island é uma das menores ilhas barreiras da Geórgia e já foi um exclusivo paraíso de inverno para a aristocracia americana. No início do século XX, magnatas e socialites de todo o país viajavam para a ilha e se reuniam neste clube em estilo Queen Anne, construído em 1888. Com suas torres e varandas, o clube e hotel de Jekyll Island ainda oferece privilégios, conforto e elegância para a elite de hoje. Mas os primeiros integrantes do clube também construíram chalés próprios perto do hotel, como o Sans Souci, construído em 1896 pelo banqueiro J.P. Morgan. O Indian Mound, de William Rockefeller, e o Moss, de E.V. Macy, são algumas das outras casas que formam o bairro histórico da ilha. Após uma travessia rápida pela baía do St. Andrew Sound, a viagem chega a Cumberland Island, uma antiga propriedade da poderosa família Carnegie. Na verdade, ela é formada por duas ilhas unidas por um pântano sinuoso. Na ilha, existe um grupo de construções conhecido simplesmente como The Settlement, o assentamento. Ele foi criado originalmente para trabalhadores negros. Um pouco mais distante, fica uma linda igreja batista, construída em 1937 pelos antigos escravos das fazendas da ilha. O local ficou famoso por ter sido a igreja em que John F. Kennedy Jr. se casou com Caroline Bassett em 1996. Infelizmente, o destino dos dois acabou sendo trágico. O casal morreu em um acidente de avião apenas 3 anos depois. Hoje, Cumberland Island é propriedade do National Park Service, que ajuda a preservar a paisagem natural. Uma das maiores atrações da ilha são os cavalos selvagens,
trazidos pelos espanhóis em meados do século XVI. É fácil entender por que um canal de viagens americano disse que a região tem as praias selvagens mais bonitas dos Estados Unidos. Os ricos o bastante para comprar parte da beleza natural da ilha não pouparam gastos para criar retiros perfeitos. Esta é a Plum Orchard Mansion, construída pela riquíssima família Carnegie nos anos 1880. Ironicamente, os arquitetos da casa foram contratados para construir uma casa simples. Mas Plum Orchard acabou se tornando uma construção opulenta com nada menos do que 30 cômodos. A mansão foi passada aos cuidados do National Park Service em 1973 e uma restauração foi concluída em 2007, quando a casa foi aberta ao público. No entanto, as visitas só são permitidas em 2 dias de cada mês, já que apenas 300 pessoas podem visitar a ilha por dia. Ao seguir para o sul de Cumberland Island, a viagem descobre que Plum Orchard não foi a primeira construção dos Carnegie. Estas são as ruínas de Dungeness. Inspirada nos castelos escoceses, a mansão tinha 59 cômodos, piscina, campo de golfe e 40 pequenos imóveis que hospedavam os 200 empregados dos Carnegie. A família morou nesta mansão em estilo Queen Anne até 1925. Em 1959, Dungeness foi destruída por um incêndio, possivelmente criminoso. Suas ruínas são preservadas pelo National Park Service desde 1972. A viagem se aproxima ao fim e volta ao continente até chegar à convidativa praia de St. Mary's. Uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos, este charmoso vilarejo histórico recebe visitantes que vêm explorar os muitos imóveis do século XVIII. A cidade tem exemplos significativos de estruturas residenciais e religiosas antigas, como esta igreja de 1808, cujo sino foi criado por Paul Revere, mais conhecido por seu papel na independência dos Estados Unidos. St. Mary's costumava ser um porto importante para viagens entre Savannah e a Flórida. Mas hoje, a economia desta joia da Geórgia depende mais de sua história e do ecoturismo. O último destino desta jornada fica no interior, na fronteira entre a Geórgia e a Flórida. É Okefenokee Swamp. Esta região alagada, coberta de turfa quase ininterrupta, é composta por 1.800 quilômetros de pântano raso. A ilha é protegida pelo Okefenokee National Wildlife Refuge, que mantém 200 quilômetros de trilhas para barcos a remo ou a motor. Muitos moradores da região dependem do Okefenokee para sobreviver e oferecem visitas guiadas por esta maravilha natural. Ao ver uma última imagem desta paisagem extraordinária, é impossível não pensar na canção oficial do estado, cantada por Ray Charles. Georgia on My Mind. A música é encantadora. É um ótimo lugar para encerrar esta jornada.